tudo bom com vocês? O nosso vídeo de hoje é um guia das plantas. Como cuidar, como são os cuidados básicos, como regar, um pouquinho de tudo. Um compilado mesmo de todos os cuidados que eu tenho com todas as minhas plantas. Se você gosta dos vídeos de plantinha, já desce aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque pra quem já é inscrito aqui no canal sabe que toda semana sai vídeo de plantinhas. E também, se você não me segue lá no Instagram, já me segue, é @jessicacastroblog. Por lá, eu sempre tô postando dicas nos Reels também sobre plantas. A primeira dica é entender como é seu ambiente. Qual a iluminação desse ambiente? Ele fica mais para um ambiente com sombra? Ele pega a iluminação? Ele pega sol? Lembrando que pegar iluminação e pegar sol são coisas extremamente diferentes. Se ele pega o sol pleno, é um tipo de planta. Se ele pega iluminação, é outro tipo de planta. Então temos aí duas possibilidades. Então a primeira dica e a dica essencial é você realmente entender como é o seu espaço, o espaço da sua casa. Que planta fica boa em cada espaço. Sabendo como é a iluminação do seu ambiente, a segunda dica é: eu já sei qual é meu ambiente, Jéssica, e eu já escolhi a minha planta. Então, joga o nome da sua planta no Google. Por exemplo, costela de Adão. Você vai jogar lá no Google, cuidados com costela de Adão. E aí vai aparecer todos os cuidados. Como funciona a rega dela, ela gosta de muita água, ela gosta de uma terra mais úmida ou ela gosta de uma terra mais sequinha, ela precisa de um ambiente com umidade ou de um ambiente mais seco. Se o ambiente estiver mais seco, como que vai ser os cuidados? Tudo isso vai ter. E também tem o aplicativo Picture This, que é um aplicativo ótimo para você lá descobrir qual é a planta e como são os cuidados com ela. Eu vou deixar escrito aqui embaixo para vocês baixarem aí. Ele é um aplicativo gratuito, tem a opção de ser pago, mas se você fechar a propaganda, ele vai funcionar normalmente, não precisa fazer o pagamento. E, gente, por exemplo, eu escolhi um hibisco, aí eu vou lá vou pesquisar hibisco no Google, cuidados com hibisco, e aí vai me dar todos os cuidados, como é a rega do hibisco, como é a poda do hibisco, o hibisco é uma planta trepadeira, não é, como que funciona. Então, o segundo passo é pesquisar sobre a sua planta, para que tudo dê certo, entenda a iluminação e pesquise sobre a planta. Aí já são dois passos que são de extrema importância. Ainda juntando com a segunda dica, quando você vai na floricultura escolher a sua planta, pergunta também para os vendedores como é o cuidado com essa planta, como que funciona a rega dessa planta, ela precisa de muita adubação? Na floricultura eles também sabem informar muita coisa. Eu sempre que vou comprar alguma plantinha, eu tiro dúvida, eu questiono sobre as plantas que não estão indo bem em casa também. Então questiona mesmo, não tenha vergonha, pergunta e tenta entender. Então pergunta na floricultura, olha no aplicativo Picture This, olha no Google. Olhar e procurar informação nunca é demais. Entendendo como é a sua planta e do que ela gosta, você vai saber se ela é uma planta que usa as folhinhas para respirar, gente. Então, como assim, Jéssica, usa as folhas para respirar? A costela de Adão, a monstera, elas são plantas que elas precisam que as folhas estejam limpas. A ficus elástica, a ficus lirata. Então você precisa estar ali sempre fazendo a limpeza das folhas para que ela consiga respirar e para que ela consiga fluir, porque uma planta que ela não respira, ela não vai dar folhas novas, ela vai começar a ficar com as pontinhas marrom. Então tem várias coisas que vai acontecendo quando as folhas estão sujas. Mas não é toda e qualquer planta que você vai conseguir fazer a limpeza das folhas. Por exemplo, veludo roxo é uma planta veludada e eu não faço a limpeza da folhagem dela porque ela não gosta. Então é muito importante você fazer primeiro a pesquisa sobre a sua planta para entender o que ela gosta e não gosta. A terceira dica é basicamente depois que você já entendeu se a sua planta é uma planta que precisa ser limpa, limpa ela ali uma vez por semana, a cada 15 dias. Como eu faço a limpeza das minhas plantas? Eu coloco uma colherzinha aquela colherzinha de chá mesmo, sabe? De detergente em um pouquinho de água, um tanto assim de água dentro de um borrifador. Aí eu borrifo, venho com papel toalha e limpo essas folhas, deixando elas bem limpinhas. E quando eu quero que elas fiquem bem brilhosas e durem muito tempo, eu uso um pouquinho de Hellmann's para polir essas folhas ou óleo de coco. Lembrando que se for uma planta de sol e você usar óleo de coco, ela provavelmente vai queimar, ela vai fritar a folha, entende?
então não é uma boa para uma planta de sol. Além de fazer a limpeza das folhagens, eu gosto muito de semanalmente estar borrifando água nas minhas folhagens. Borrifando, dando uma chuveirada nelas mesmas. Tem algumas que eu levo pro chuveiro, algumas que eu levo lá fora e meto na mangueira, algumas que eu só borrifo água dentro de casa. Por quê? Porque é essencial essa água para um ambiente que é mais seco, para que elas respirem. E essa época do ano pra cá é um pouquinho mais seco realmente, não tem tanta umidade, então eu gosto de estar sempre jogando aguinha nelas para elas ficarem felizes e crescerem muito bem. E essa dica de borrifar água nas folhagens entra novamente na pesquisa de planta. Por quê? Veludo roxo é uma planta que, se você borrifar água na folhagem, a folha vai morrer, a folha vai ficar marrom e vai cair. Algumas plantas, o ideal é só regar a terra com abundância, nada de borrifar água, nada de show com água. E outras você vai conseguir jogar água por ela toda. Então, por isso que a pesquisa é tão essencial. Falando de outro ponto muito importante, que é a adubação. Como deve ser feita a adubação? Depende. Todo adubo tem descrito no seu rótulo a forma que ele deve ser usado. A minha preferência aqui em casa tem sido os adubos líquidos e orgânicos. Então eu compro em floricultura ou em agropecuária adubos líquidos e orgânicos. E aí eu misturo com a água e sigo o rótulo ali. Por exemplo, uma tampinha para 1 litro a cada 10 dias, que é o que eu usei por último. Aí eu sigo essa indicação. Por que é que eu indico mais os líquidos? Porque os que são em grãos, eu errei feio na mão e ele danificou a minha plantinha. Por quê? Porque ele não diz exatamente uma quantidade, tem uma tampinha ali e você vai jogando nas plantas. E eu fui seguindo por essa tampinha, porém umas plantas precisam mais e umas plantas precisam menos. E acabou o quê? Que eu danifiquei várias plantas, as folhas ficaram marrons de excesso realmente de fertilizante, aquele marrom seco, sabe? E aí eu optei por mudar pro líquido, que eu consigo ter mais controle da quantidade que eu tô colocando. Falando ainda em adubação, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre adubos orgânicos que dá pra você fazer aí na tua casa. Eu vou deixar linkado aqui no cardzinho. Mas, por exemplo, casca de ovo é um ótimo adubo. Borra de café é um adubo incrível pra plantinha. Pra plantas com flores, um adubo ótimo é a casca de banana ficar de molho na água por 3 dias. E aí você vai regar a planta com essa casca de banana. Mas você também pode ter a opção de deixar a casca de banana secar e bater no liquidificador e colocar na terra. Então são várias opções. Pesquisa sobre adubação, que tem muita opção para ser feito. Jéssica, e quando eu sei que é a hora de trocar a minha planta de vaso? É simples, tá? Geralmente a planta para de evoluir, para de fluir, para de nascer folhinha nova e a raiz começa a sair por baixo, pelos buracos do vaso de plástico. Então a planta tá apertada ali, ela não aguenta mais, ela sai raiz por baixo, não tá nascendo folha nova, não tá dando flor. Aí você vai assimilar essas duas coisas e falar: poxa, realmente a planta tá apertada aqui, ela precisa de espaço para crescer. Aí você vai trocar para um vaso maior. A terra, Jéssica, eu posso usar qualquer terra? Bom, eu gosto muito de falar que a terra é legal. Eu aqui em casa pelo menos faço isso, né? Você fazer uma misturinha. Eu uso a terra que eu já compro adubada na floricultura, no mercado, na agropecuária. Eu compro a terra adubada, compro a terra de orquídea e compro casca de pinos. E aí eu faço uma mistura de tudo junto e uso essa terra para plantar minhas plantinhas. Até porque ela fica mais levinha e a raiz da planta consegue se desenvolver melhor. E lembrando também que na hora do plantio é sempre legal você usar argila expandida para fazer uma drenagem correta da sua planta. E também tem a opção da manta de jardinagem, que ela também vem com essa opção da drenagem correta. Tem essas duas opções aí, mas a que eu mais uso aqui em casa é fazer um tanto assim mais ou menos do vaso, uns 2 centímetrozinhos de argila expandida, porque aí eu sei que não vai criar acúmulo de água nas raízes. E lembrando, acúmulo de água nas raízes é morte certeira. Se você fez acúmulo de água na raiz da tua planta, já tira ela dessa terra e troca na hora.
porque se ficar ali acumulando, vai dar fungo na raiz e se apodrecer a raiz, não tem volta, tá? O que acontece é que você vai ter que comprar uma plantinha nova e a gente não quer que a plantinha morra. Então cuida com o acúmulo de água. Muitas vezes é melhor que falte do que tem acúmulo ali. Uma dica que eu, assim, levo pra vida, que eu aprendi com a minha avó e venho aprendendo diariamente com as plantinhas, é você observar a sua planta. É você literalmente entender e praticamente conversar com ela. Você tem que entender como que tá a folha dela tá viçosa, não tá, tá seca, a folha dela tá mais amarelada, mole ou tá mais amarelada marrom, seca. Entendendo esses pontos, você já entende o que tá faltando para a planta. Pode ser, sim, adubação, pode ser falta de água, pode ser excesso de água. Características: uma folha mole geralmente é excesso de água, amarela e mole. Uma folha marrom, num tom mais escuro e seco, é falta de água ou excesso de adubação. Então são essas as características. Aí você vai observar: poxa, eu tô colocando água nessa plantinha? Não tô. Então é falta de água. Não, eu tô colocando água, mas ela continua ficando com as pontas marrom, Jéssica. Aí é falta de adubo. Aí você vai lembrar mais ou menos quando foi a última vez que você adubou, como que funciona o seu adubo, pra você ir conversando, tendo esse bate-papo, essa troca com a planta. Elas dão sinais, a gente tem que entender. A dica que eu mais dou nesse canal e que eu falo em todo vídeo de planta coloca o dedo na terra, porque aí você vai saber se a tua planta precisa ou não de água. Então põe o dedo na terra, não tenha medo de sujar a unha, não tenha medo de se melecar, porque planta é isso, o gostoso de ter planta é você ter contato com a terra. O que parece que até limpa a alma, né? Mas põe o dedinho lá no fundo da terra e sente. Essa terra tá úmida, essa terra tá seca. Outro sinal que a terra também dá é ficar um pouco esbranquiçada em cima quando tá com pouca água ou quando tá sem água. Aqui em casa, por exemplo, o jiboia, eu só dou água pra ela quando a terra em cima tá esbranquiçada. E não basta a terra em cima estar esbranquiçada. Eu coloco sim o dedinho na terra pra sentir, ver se tem ou não tem água ali, entende? Então você tem que realmente se dar esse trabalho de sentir a planta. E agora vamos às indicações de plantas fáceis para começar. Já tem vários vídeos aqui no canal sobre plantas fáceis para começar, mas eu vou falar mais algumas aqui para vocês. Suculentas verdes são ótimas para começar. Elas são plantas que são fáceis de cuidar e você não precisa estar cuidando sempre da rega, porque suculenta verde ela é mais simples. Aglaonemas são plantas extremamente simples de cuidar. Elas precisam de uma adubação pequena, uma vez por mês está ótimo para elas. E elas são plantas que você só vai regar a hora que a terra realmente secar. Outra planta de fácil cuidado é a jiboia. Ela é uma planta que ela gosta de água com mais frequência que a aglaonema. Aqui em Floripa, pra mim, eu dou mais ou menos a cada 3 dias no verão. No inverno eu costumo observar também se a terra tá esbranquiçada para dar água para ela e colocar o dedinho na terra. Mas os cuidados da jiboia e da filodendro são bem fáceis. A filodendro Brasil tem um cuidado muito simples. Também é outra planta ótima para começar. Então, essas são as plantinhas que eu tenho para indicar para vocês. Eu vou deixar aqui no cardzinho também vários outros vídeos falando sobre plantas, então vai lá e já dá uma olhada. Se você gostou, não esquece de descer aqui embaixo, deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Um beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!